Muito bem-vindo ao projeto Mem News. Agradeço a presença e a disponibilidade. É um gosto ouvi-lo falar um bocado sobre a sua experiência com as notícias e gostava de começar as entrevistas com algumas perguntas aqui de contexto. Pode contar-nos um pouco sobre si, o nome, a idade, o local de nascimento, o que é que faz agora? Muito obrigado pelo convite, desde já. O meu nome é Ciro Chiarelli, estou no terceiro ano da licenciatura em Contabilidade e Finanças na Escola Superior de Ciências Empresariais, aqui no Instituto Politécnico de Setúbal. Nasci em Portugal, apesar do meu nome ser pouco comum, nasci em Portugal. Sou filho de pai italiano e de mãe portuguesa. E toda a minha infância, todo o meu percurso académico tem sido feito em Portugal. Tenho atualmente 20 anos. Ok, já me contou um bocadinho do seu contexto familiar. Será que pode explorar mais um pouco esse contexto? Por exemplo, qual é a profissão dos seus pais? Se ainda vive com a família? Se tem irmãos? Sim, ainda tenho um irmão de 14 anos, está atualmente no oitavo ano, e a minha mãe é sócia-gerente de uma empresa e o meu pai é atualmente secretário também na empresa. É um escritório de contabilidade, portanto está perfeitamente alinhado com a minha área de estudo e de formação. Descreva um bocadinho aqui do contexto familiar em que cresceu, assim, como é que era a sua família em termos sociais, econômicos, culturais? Eu nasci num meio bastante privilegiado. Nunca, graças a Deus, nunca me faltou nada. E posso dizer que nasci num lugar onde muitos gostavam de estar. Minha família é muito interessada em termos culturais, história, geografia. Portanto, a cultura é algo intrínseco à família. Eu próprio depois acabei por ficar influenciado também por este ambiente familiar e toda a conjuntura. E pronto, e acabei por ficar interessado pela atualidade e por tudo aquilo que nos rodeia, ao fim e ao cabo. E como é que foi o seu percurso escolar? Tem alguma experiência profissional? Está agora a concluir o curso? Já tem planos para o futuro? Conta um bocadinho aqui sobre o seu contexto escolar e profissional. Portanto, eu frequentei sempre escolas públicas, do primeiro ao 12º ano. Foi um percurso bastante regular. Nunca chumbei nenhum ano, passei com boas notas. Entrei na primeira opção no curso aqui na Escola Superior de Ciências Empresariais. E pronto, foi um percurso bastante regular. Teve Como. alguma experiência profissional e o que é Sim, que pretende fazer quando terminar agora o curso? sim, eu, portanto, dada a facilidade portanto, da empresa da família, eu acabei por ficar a fazer alguns verões desde os meus 16 anos. Ficava a passar os verões no escritório e a conhecer um bocadinho a realidade e pronto, e conhecer o que é que se faz no dia a dia de um escritório de contabilidade. Entrei em janeiro no mestrado, em gestão com especialização em marketing estratégico na Universidade Católica Portuguesa, que começo já em agosto. Acabo a licenciatura em julho e começo o mestrado em agosto. Pronto, já planos para o futuro. E em termos da sua relação com as notícias, a sua família consome notícias? Vocês conversam sobre isso? Que tipo de notícias vocês consomem em família? Consumimos diariamente notícias e consumimos geralmente mais quando estamos todos em casa, ou seja, geralmente quando os meus pais chegam do trabalho, eu e o meu irmão chegamos da escola e o momento do jantar é sempre um momento de partilha daquilo que fomos vendo, ouvindo ao longo do dia e vamos partilhando. E depois acabamos por também jantar com a televisão ligada e acabamos por acompanhar os diários de notícias e pronto. E acabamos por nos aculturar-nos e ambientar-nos e conhecer o que é que se passou durante o dia e os factos mais relevantes da atualidade. E conversam um bocado sobre, por exemplo, questões políticas, econômicas, Sim, sobre o que se passa no mundo? sim, sim. E quais são, em geral, os meios que a sua família mais usa para aceder às notícias? Fala um bocadinho de televisão, mas em geral, como é que descreveria aqui os meios mais importantes em que vocês consomem notícias? O meu pai costuma consumir jornais físicos e mesmo costuma consumir jornais digitais. Acaba por ser, ou seja, acabam os dois por consumir, até consomem o mesmo editor, a mesma editora do jornal, mas um em formato físico e outro em formato digital. Minha mãe diz que é muito mais prático. Por isso,
Acabamos por... A mãe gosta mais do digital e o pai gosta mais do papel físico. ainda. É Exato. Eu sou sincero, eu prefiro mil vezes o digital porque na palma da mão, pelo telemóvel, tenho acesso a todas as notícias que tinha como se tivesse um jornal físico e é muito mais cômodo. E vocês comentam sobre essas notícias que vêm em conjunto ou vêm separado? Falam sobre isso em geral quando estão? Já disse um bocadinho, mas comentam sobre isso? Sim, comentamos aquilo que achamos que é mais impactante e que nos marcou. Ao fim e ao cabo, comentamos aquilo que gostávamos de partilhar, que os outros podiam não ter visto, e sim nós damos a conhecer e até pode despertar a curiosidade, e depois até podemos ir investigar um bocadinho sobre o tema. E que jornais e que revistas a família consome? Já disse que o pai gostava mais em papel e a mãe mais online. Que jornais os viu, não é? Ler enquanto crescia? Sim. Eu fui habituado sempre com o Expresso. Ou seja, o meu pai consome o Expresso, o jornal do Expresso, e a minha mãe consome o Expresso em formato digital. Eu consumo também o Expresso em formato digital. Inclusive o meu irmão agora consome o Expresso Júnior, salvo erro, que é uma versão para jovens. Ou seja, apresenta temas mais interessantes e que cativam mais os jovens. E lembra quando é que começou a ler jornais e quando é que começou a se interessar pela atualidade, assim, com que idade tinha ou por que começou a se interessar? Eu comecei a me interessar quando entrei na adolescência, porque comecei a frequentar meios onde a cultura realmente era valorizada e acabei por interessar-me ainda mais. Isto calhou mais ou menos na altura em que eu frequentava o Instituto Inglês e acabei por perceber que efetivamente aculturar nos faz falta e aprender uma língua estrangeira, apesar de não estar propriamente relacionado com o consumo de notícias, tornava-me mais atento e era capaz de até perceber notícias que se passavam em outras partes do mundo. E acabei por... acabou por nascer o bichinho. E quais foram os primeiros meios de comunicação que lembra, não é, de ter tido contato com as notícias? Foi a televisão, foi rádio, foi jornal, assim, da sua memória, não é? Ainda é muito jovem, mas quando era mais jovem ainda, quais foram os primeiros meios em que teve contato com as notícias? Foi mesmo a televisão. O primeiro meio foi mesmo a televisão, até decorrente dos desenhos animados que víamos quando éramos pequenos. Ou seja, acabaram por surgir naturalmente as notícias em virtude dos desenhos animados. Acabou por ser uma continuação. Os desenhos animados enquanto criança e as notícias, as notícias enquanto jovem adulto. E também escuta ou escutava notícias na rádio, por exemplo, quando vem para a escola? Ou... Sim, aprendi a ouvir notícias no rádio quando tirei carta de condução e passei a vir para a universidade. Acabei por, no trajeto entre casa, escola, casa, acabei por sempre, nesse curto espaço de tempo, por informar-me do que é que se estava a passar no mundo. E lembra de algum programa em específico, algum telejornal, algum canal, ou alguma rádio específica nas quais consome notícias? A rádio costumo consumir mais a RFM. Ok. E em termos de canais de notícias, prefiro a SIC. Gosto muito da informação como é dada, acho bastante clara, bastante sintética até. E esse que seria o canal que vocês mais assistem em família, em casa? Sim. Sim. Já falou um bocado que vê notícias em família, que conversa com a família sobre notícias, mas conversa também sobre o que se passa no mundo, sobre a atualidade jornalística com os amigos, com os colegas. Há aqui sempre um debate de que os jovens não se interessam muito pelo que acontece no mundo. E será que isso faz parte da realidade do Ciro ou não, não é? Ou vocês se interessam e conversam sobre estas temáticas? Felizmente tenho amigos que se interessam efetivamente pelo que se passa no mundo. São bastante interessados. Claro que existem outros que não estão preocupados, nem se interessam pela atualidade. Mas felizmente tenho alguns com quem posso partilhar
as minhas preocupações, o que eu acho do contexto político, económico, social, cultural, e efetivamente são bastante interessados e temos bons debates. Por exemplo, discutem sobre política e a influência da política na vossa vida e usam as notícias para perceber melhor esse contexto, é isso? Sim. Agora, quando foram as eleições legislativas de 2025, até debatemos antes quem é que poderia ganhar, quais é que eram os pontos fortes de uns, os pontos fracos de outros. E quando depois efetivamente saíram os resultados, tivemos ali um debate do que é que poderia acontecer no futuro. E o senhor se considera bem informado? Se considera um jovem que conhece bem a atualidade noticiosa e que procura conhecer essa atualidade? Não conheço tão bem como gostaria de conhecer. Infelizmente não tenho todo o tempo para investigar e para me interessar pela atualidade jornalística, mas acho que dentro da medida do possível sou informado e interesse não me falta. Falta-me um bocadinho de tempo. E já contou um bocadinho de que começou a se interessar pelas notícias na adolescência, não é? E mudou a forma como se interessa pelas notícias da adolescência para cá, agora que está a terminar já o curso, nota, se interessa mais pelo que se passa no mundo. O que é que mudou agora que nos últimos anos, não é? Em relação ao interesse pela atualidade? Efetivamente, frequentarmos um curso superior abre-nos muitas portas, nem que seja para conhecermos novos termos. Portanto, se calhar quando eu ouvia notícias, haviam termos que eram utilizados que eu não percebia para o que eram. Por exemplo, uma OPV. Eu não sabia o que era uma OPV. Com o curso aprendi que é uma oferta pública de venda, por exemplo. Portanto, o curso efetivamente e o ensino superior abre portas, nem que seja para conhecermos uma nova realidade e para percebermos melhor as informações que nos são transmitidas ao fim e ao cabo. Já falou que consome um bocado de jornal, não é? Um bocado de televisão, mas se eu lhe perguntasse qual é o meio que mais utiliza para se informar hoje, né? Qual seria e qual o papel da internet também nessa sua rotina, não é, informativa? Eu acho que a minha forma informativa bate precisamente na internet. Portanto, o que eu mais consumo é o Expresso em formato digital, inclusive a app do Expresso. E é a minha forma mais fácil e cómoda de consumir notícias. A internet é sem dúvida um aliado perfeito para quem quer e pretende informar-se sobre o que se passa. Pois, estava-me a dizer que consome um bocado de notícias através de uma app, não é? Online, mas também vê notícias, recebe notícias através das redes sociais. Sim. Os amigos partilham um bocado ou não? Ou Não muito. Não costumam partilhar muito. Às vezes até partilham, mas em privado. Ou seja, enviamos notícias geralmente uns para os outros, mas em privado. Em grupos do WhatsApp, por exemplo? Também. E notícias são mais sobre temas gerais ou algum tema específico que vos interessa mais? Não, às vezes são um bocadinho aleatórias. Não existe um tema predileto. E qual é a diferença das notícias que recebe, por exemplo, via redes sociais ou o que consome em relação ao quando procura, não é, na app do Expresso, por exemplo? Tenho tendência a duvidar um bocadinho mais quando me enviam alguma notícia de um site ou de uma página que eu não conheço tão bem. Tenho tendência a duvidar e geralmente quando isso acontece vou investigar e acabo por esclarecer todas as minhas dúvidas. Mas suscita sempre mais dúvida do que ser eu a investigar numa... E quando conhece a fonte, Exatamente. não é isso? Ok. Também houve podcasts, Ciro? Não tenho por hábito ouvir. Não. Ouvir podcasts. Então, não houve, por exemplo, podcasts noticiosos, não é? Não tem. Não tenho por acaso esse hábito de ouvir. Tenho alguns guardados, às vezes aparecem no Spotify, alguns podcasts interessantes. Eu guardo-os, mas ainda não decidi Ainda não ouvir. tens o hábito, não é? Ainda não. De ouvir esses podcasts. Ok.
E segue páginas de meios de comunicação nas redes sociais, por Sim. exemplo? Em que redes sociais usa mais e que meios de comunicação lembra aqui de seguir nas redes sociais? Eu utilizo muito o Instagram e é no Instagram que eu sigo vários canais de notícias, nomeadamente a SIC, a RTP1, Diário de Notícias. Acabo por acompanhar algumas notícias através do Instagram. E o Expresso também, Também. porque segue, não é? E recebe através do e-mail algum boletim diário de notícias? Não tem Não. nenhuma Nunca fiz nenhuma subscrição para o e-mail. de... E o Expresso, estava a dizer que o seu pai assina, não é? E que recebe, que compra também em papel. Tem a vossa família tem a assinatura do Expresso? Sim. Como é que é? Então, acede através também da assinatura, é Sim. isso? O acesso que tem as notícias completas na app é através da assinatura. da assinatura, né? Lembra-se de alguma notícia recente ou nos últimos anos que ele tenha marcado, que tenha deixado uma forte impressão sobre algum acontecimento relevante nos últimos anos que tenha lhe marcado e quando viu nas notícias? Eu acho que neste momento temos sido bombardeados, digamos assim, por uma catarse de notícias. Tem sido, portanto, a invasão da Ucrânia pela Rússia, não é? O próprio Covid. Para mim, o Covid foi talvez das notícias mais tenebrosas que recebi. Eu portanto, frequentava o décimo ano e quando recebemos a notícia que tínhamos de ficar em casa, foi assim. Ao início, todos os jovens ficaram felizes porque iam ficar em casa, não é? Não tinham aulas. Mas depois percebemos efetivamente o impacto que estarmos em casa presos teria nas nossas vidas. Acabámos por ficar 2 anos, salvo erro, 2 anos presos a uma vida, portanto, que não era aquela que queríamos viver. Ficámos com a vida suspensa. E todos os dias acompanharmos o número de mortos, o número de casos a aumentar, para mim foram das notícias mais tenebrosas que recebi nos últimos anos. Pois estamos aqui a falar de grandes tragédias, não é? Sim. Guerras e uma pandemia, em geral. Acho que o jornalismo tem um impacto muito grande nesses momentos, não é? Sim. E lembra de alguma notícia positiva que também ele marcou? Ou será que as notícias sempre marcam mais pelo lado negativo? Eu acredito que as notícias com impacto negativo ficam mais presentes na memória do que as notícias com impacto positivo. Mas eu, por acaso, acompanho um canal de vez em quando que no final do telejornal, salvo erro, dão sempre uma notícia positiva. E acho muito interessante quebrarem, ou seja, ao longo de um jornal inteiro, com factos menos positivos, no fim darem assim uma lufada de ar fresco. Tem alguma esperança, é isso? Sim, sim. Se eu lhe perguntasse ainda ao longo da sua vida, que ainda é muito curta, é muito jovem, não é? Qual seria o meio de comunicação em termos noticiosos que é mais importante para si, o que mais lhe marcou? Estamos aqui a pensar jornais, rádio, televisão, internet. O que acha que foi mais central aqui nessa sua possibilidade de compreender melhor a atualidade, o que se passa no mundo? Para mim começou precisamente pela televisão. Eu comecei a ver notícias pela televisão e da televisão fui expandindo para as redes sociais, para o formato digital, mas a televisão para mim foi efetivamente o ponto de partida para conhecer um mundo de possibilidades de acompanhar as notícias. E acha que essas notícias na televisão ou nos outros meios que referiu influenciaram na sua compreensão sobre o mundo, sobre os acontecimentos? Qual é o papel, não é, desta informação noticiosa na sua possibilidade ou capacidade de compreender melhor o mundo? Sim, sem dúvida. Eu acho que vermos alguém dentro de uma caixinha a explicar-nos o que é que se passa o que é que se passou durante o dia, o que é que se passa no mundo, é esclarecedor. Vermos alguém a explicar-nos, acho que sim. Então, acha que as notícias são importantes e por que que elas são importantes? As notícias são muito importantes.
muito importantes mesmo. Um povo que não ouve notícias é um povo desinteressado, capaz de absorver todas as informações, boas e más, que lhe sejam transmitidas. Acho que as notícias dão-nos a capacidade de discernir. Acabamos por perceber o que é bom, o que é mau, e podemos até formar uma opinião nossa. Com base nas notícias que ouvimos, formamos uma opinião. Portanto, as notícias são muito importantes e são um papel fundamental para um povo se manter atualizado, firme e seguro. Povo. Esses seriam os benefícios das notícias. Sim. Compreendermos melhor o que se passa e podermos tomar decisões mais acertadas e construtivas. Sim. Okay. Então temos aqui um papel central nas notícias, não é? Na forma como nós nos organizamos enquanto sociedade, pelo que está a dizer, não é? Diz que os seus amigos partilham notícias mais via grupos privados, não é? No WhatsApp. Lê essas notícias, se interessa mais porque foi um amigo que enviou. Qual é o papel aqui que a nossa rede, não é, de sociabilidade tem no nosso consumo de notícias? Acompanhar e ler as notícias que eles me enviam depende muito do teor da notícia. Às vezes podem ser notícias que não me despertem a atenção. Naturalmente não vou. Posso até ler o título, mas não vou abrir a notícia. Portanto, não depende muito do tema. E depende do seu interesse. Sim. Em relação ao tema. Sim. Já ouviu falar de desinformação? Qual que acha que é o desafio hoje, não é, nas redes sociais, da disseminação de informações falsas, não é? E outros conteúdos que são manipulados, não é? Sim. Como é que nós podemos refletir sobre esta questão no nosso contexto atual, em que a internet tem tanto força, não é? Em que a informação também circula de modo tão rápido? Eu acredito que a desinformação só pode ser combatida com mais informação. Informação segura, confiável e que nós podemos, efetivamente, garantir que aquela fonte é segura. É a única forma que nós temos de garantir a desinformação e de a combater. A desinformação é algo que está muito presente, as famosas fake news. Sim. E a única forma de nós combatermos fake news é precisamente com notícias verdadeiras. Mostrar e fundamentar porque é que aquelas notícias são falsas e não têm nenhum teor de verdade. E onde é que nós encontramos essas notícias verdadeiras aqui? O Ciro já falou um bocado que se preocupa com as fontes de informação, sim, não é? Pode me dizer aqui o que considera, já falou um bocadinho sobre isso, mas puder aprofundar, o que considera uma notícia mais credível em relação a outras que lhe causam aqui alguma desconfiança, não é? Eu acompanho um número restrito de editoras e de canais de comunicação. Portanto, quando eu efetivamente quero informação segura, socorro-me dessas fontes. Porque sei que de lá, garantidamente, ou pelo menos tenho o cuidado de transmitir informações verdadeiras e que espelham efetivamente o que se passou e não é tal a famosa história do quem conta um conto acrescenta um ponto. Naquele caso, espelham e transmitem efetivamente a realidade. Ou seja, são fontes jornalísticas de credibilidade, sim, que têm já uma história, é isso? Sim, uma sim. Tradição? Não são canais de comunicação que apareceram ontem. São empresas já com anos de história e credíveis. Okay. E acha que os jovens têm essa sua mesma percepção? Como é que os jovens interagem com as notícias hoje? Será que eles têm esta preocupação de conhecer melhor a atualidade e de procurar fontes confiáveis? Como é que vê isso nos seus colegas, nos jovens com os quais convive? Muitas vezes não os vejo muito preocupados com a fonte. Muitas vezes ligam só ao título e se o título fizer assim um grande estrondo é que, portanto, acham graça e encaminham e partilham. Muitas vezes não se asseguram de que aquela fonte é efetivamente verdadeira. Não são todos. Graças a Deus não são todos.
mas acredito que grande parte faça isso. Inclusive já aconteceu comigo. Algum colega que me enviou uma notícia com um título escandaloso e na verdade não era nada. Não era verdadeiro e era... Ok. Então, acha que muitas vezes os jovens não têm cuidado com as informações que consomem e não verificam muito as fontes, é isso? Em algumas situações, sim. E confia no jornalismo e nos jornalistas portugueses? Confia nas notícias que são elaboradas e apresentadas por jornalistas profissionais em Portugal? Sim. Existem profissionais, jornalistas profissionais em Portugal que são reconhecidos e recebem inclusivamente prémios de excelência e, portanto, são fontes perfeitamente seguras. Não queriam inventar qualquer coisa ou transmitir alguma informação, mesmo acredito que lhe fosse dada por algum superior, que fossem transmitir uma informação que não fosse verdadeira. Acredito que são profissionais éticos e zelam precisamente pela ética profissional. Ok, então jornalistas profissionais ainda têm um papel importante nesse combate à desinformação que nós estávamos aqui a conversar. É esta a ideia? Sim. O jornalismo em Portugal, eu acho que é um jornalismo confiável. Pelo menos, até hoje, não tive nenhuma razão de queixa do jornalismo em Portugal. E estava aqui a me dizer que consome, pronto, um jornal impresso, que vê televisão, que às vezes também vê notícias na rádio, às vezes recebe pela internet. Qual é a diferença entre esses vários meios? Usa diferentes, confia mais em um do que em outro? Há vantagens entre um e outro? Qual é a diferença aqui entre consumir notícias entre esses vários meios? Eu consumo, portanto, também não recebo assim tantas notícias via privada de colegas, mas as que recebo geralmente nunca me despertam assim grande atenção. Existem temas, talvez, que suscitam mais interesse do que outros, mas não é o meu meio de informação preferido. Prefiro muito mais a televisão ou o próprio rádio quando venho no caminho para a escola e, sem dúvida, a vertente online. E acha que o jornalismo está a cumprir o seu papel na sociedade hoje, de tentar informá-la o melhor possível, de ser um meio, não é, credível de informação? Sim, o jornalismo atualmente cumpre o seu papel de informar sem dar uma opinião. Acho que basicamente é isto que eu quero dizer, porque o jornalismo transmite a informação para depois as pessoas poderem formar uma opinião própria. O jornalismo tem de ser desinteressado, logo não pode ter nenhuma influência de alguma opinião. Digamos que é como um árbitro. Um árbitro não deve ter um clube. E esse é o papel do jornalismo, Para mim, ser sim. isento. Isento, sem dúvida. Ok. Estamos aqui a chegar ao fim. Agradeço muito o Ciro que a participação no projeto Mem News e gostaria de perguntar se quer acrescentar mais alguma coisa sobre a forma como vê o jornalismo e sobre como vê o consumo de notícias em Portugal, ou se quer, por exemplo, deixar aqui alguma mensagem para os jovens que, como o Ciro, estão aqui a construir, não é, a vida e qual deveria ser o papel da informação na vida dos jovens, enfim. O que eu apelo aos jovens é que se interessem pelo que se passa no mundo. Portanto, o futuro pertence aos jovens e são os jovens que efetivamente podem marcar a diferença. E só podem marcar a diferença se estiverem informados e bem informados. As notícias são um meio fundamental para uma sociedade bem formada e com capacidade de crítica e discernimento. Portanto, temos de ser mais críticos e mais rigorosos quando analisamos e recebemos uma notícia. Não simplesmente ligar às letras grandes, mas aprofundar se efetivamente aquilo é verdade e perceber de onde veio e quem é que me mandou. Porque muitas vezes quem manda e a fonte são formas diferentes. Por exemplo, se eu tiver uma pessoa em que eu não confio que me mandou uma notícia, eu talvez vá duvidar. Portanto, depende muito da fonte e de quem nos envia a notícia.
Portanto, eu aconselho aos jovens que tomem também a iniciativa própria de irem ao encontro das notícias, conhecerem o que se passa em Portugal e no próprio mundo. É basicamente este o apelo que lhes faço. Ok. Muito obrigada, Ciro. Muito obrigada Obrigado por essa pela atenção. mensagem final também. Obrigado pelo convite. Bem-vindo ao projeto Meme News mais uma vez. Muito obrigado. E agradeço. Obrigado.